Boa noite, meus irmãos. Gostaria de deixar uma pequena meditação para vocês, aproveitando que nós estamos passando por essa dificuldade desse vírus. Eu gostaria de dar uma pequena palavra sobre obediência às autoridades. Eu vou dar a primeira hoje, uma primeira parte sobre isso. Depois, nas outras meditações, eu vou continuar sobre esse assunto. Estarei lendo aqui o texto todo, de Romanos 13, de 1 a 7. Estarei falando agora nessa meditação só do versículo 1 e 2. Depois o restante dos outros versículos nas outras meditações. Para que a gente possa ficar sempre pensando nesse período que a gente está de quarentena, a gente possa estar aprendendo e sendo consolado uns pelos outros. Então vamos ao texto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário, portanto, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagar a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Ou seja, hoje queríamos dizer que esse texto começa dizendo uma ordem para a gente. E depois fala o motivo por que nós devemos estar fazendo isso. E diz a consequência que o não cumprimento dessa ordem vai trazer sobre a gente. Essas três coisas que eu gostaria de estar falando agora, com relação à autoridade. O texto começa falando o quê? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Ou seja, Paulo está falando que a gente não é uma opção, mas é uma obrigação nossa, é estarmos sujeitos às autoridades. E, segundo, ele fala o porquê que a gente deve estar sujeito à autoridade. Por quê? Porque não há autoridade que não procedeu de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, o governador, o prefeito, o presidente, todas as nossas autoridades que nesse momento estão gerenciando todo esse problema, eles foram instituídos por Deus. E eles estão decretando coisas para a gente fazer, procedimentos a tomar, e a gente tem que se sujeitar a essas ordens que eles estão dando, a gente querendo ou não. Por quê? Porque, segundo Paulo diz, eles procedem de Deus e foram por ele instituídos, ou seja, não é nenhum homem, não é a gente através do nosso voto, não é a gente através, ou eles conseguindo convencer a gente, não é nada que os pôs lá, mas foi Deus quem os pôs lá. Por isso que a gente tem que ser sujeito. Ou seja, se você
quer ser um bom cristão e quer obedecer a Deus, se submeta à autoridade, porque isso que Deus quer, porque Ele assim determinou e Ele pôs autoridade sobre as nossas vidas para que eles possam exercer autoridade sobre a gente. E para finalizar, no versículo 2, diz qual a consequência se a gente não se submeter à autoridade que Deus pôs sobre a nossa vida, se a gente não quiser obedecer a essas leis que os governadores, os prefeitos e o presidente estão pondo, qual vai ser a consequência sobre a nossa vida? Qual a consequência que Deus preparou para a sua vida e para mim se a gente não obedecer isso? De modo, como diz o verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade, se opor aqui significa o quê? Não se sujeitar à autoridade. Não é se opor necessariamente só por se opor. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, quando eu e você não estamos nos sujeitando à autoridade que Deus instituiu sobre a gente, nós já não estamos nos opondo, resistindo a essa autoridade, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Você quer resistir a Deus? Se você não quer resistir a Deus, então tem que fazer o quê? Tem que se sujeitar à autoridade. Porque quando você não se sujeita à autoridade que foi instituída por Deus, você está resistindo ao próprio Deus. E se você não se sujeitar à autoridade que Deus pôs, e com isso você resistir a Deus, o que vai vir sobre a sua vida? Condenação. Isso é muito forte, né? Ou seja, se a gente não se submeter, por isso é que eu fico temeroso com alguns pastores, com algumas igrejas que estão aí achando que podem resistir e não obedecer a uma ordem da autoridade, porque na verdade eles estão resistindo a Deus. E eu oro e peço a Deus para que não pese a mão sobre eles, os condenando, porque o próprio Paulo diz que Deus, sobre a vida deles vai vir condenação. Então, se você não quer trazer sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de todos os seus próximos condenação, não resista à autoridade. Fique em casa, ajude alguém que esteja precisando financeiramente, alguém que esteja faltando comida, esteja fazendo a sua parte, estejamos fazendo a nossa parte, porque nesse momento estamos precisando disso, né? Nos unirmos, principalmente nós cristãos precisamos nos unir, obedecer, ficar em casa, ajudar o máximo que a gente pode, com oração, com apoio, com passar mensagens como essa positiva, ou passar mensagens, ajudar emocionalmente, confortando, se for preciso, ajudar a conseguir mantimento, a conseguir financiamento, ajudar financeiramente, todos os outros modos. Que a gente possa pensar seriamente nisso que acabamos de ver, né? O que a gente deve fazer, o porquê que a gente deve fazer e a consequência que a gente vai ter se não fizer. Ou seja, a gente tem que se sujeitar à autoridade porque ela veio de Deus e não ficar resistindo a Deus por desobedecermos a autoridade, porque senão
vai vir condenação sobre a nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima. A gente vai ver na próxima mais sobre isso, né? Mais motivos do porquê a gente tem que se sujeitar à autoridade. Boa noite para todos.